Oi, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar aqui da GVA. Hoje vamos estar nos inspirando e viajando desde casa para esse destino tão lindo e maravilhoso como é o Principado de Mônaco. Muito obrigada por estar aqui conosco. Hoje temos um convidado muito especial. Mas para que vocês comecem já a se relaxar, imaginar e viajar desde casa e se inspirar, né, para poder assistir este bate-papo e, claro, fazer perguntas em nosso chat, vou estar colocando um vídeo, sim, com umas imagens bem lindas da experiência de Rangel, que é o convidado que vamos ter hoje em Mônaco. Hoje vamos estar falando da experiência dele e focando-nos, né, nas oportunidades que o Principado tem para a vida noturna. Então, eu recomendo vocês, né, que comecem a se inspirar desde casa e assistam este vídeo, porque logo dele, o Rangel vai estar aqui conosco para responder perguntas e, claro, falar da experiência tão maravilhosa que tuvo no Principado. Bem-vindos e vamos começar já a nos inspirar. Agora sim, estamos aqui com Rangel. Bem-vindo, Rangel. Como você está? Obrigado, Andrela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Por aqui tudo certo. Espero que com vocês também estejam se sentindo bem aí onde vocês estiverem. É bom estar juntos, mesmo que conectados virtualmente. Sempre bom trocar energia com todos vocês. Exatamente, estávamos vendo aqui, Rangel, as fotos bem maravilhosas, muito inspiradoras de sua experiência. Aqui já temos convidados que estão respondendo, como Maria Ângela, bem-vinda. Ela fala que já está ficando especialista em Mônaco, com certeza, e hoje, com o que Rangel tem para nos contar, ainda vai ficar muito mais, Maria Ângela. Então, Rangel, estávamos vendo aqui as fotos bem lindas do Principado e de você, né? Me conta, você recorreu a Mônaco, né? Pelo que estuvimos vendo com amigos. Como foi essa experiência? Como foi ter conhecido, né, Mônaco? Foi uma experiência muito marcante, assim, né? Por mais que a gente pesquise, se prepare, chegando lá, a gente é muito surpreendido, assim, porque as experiências que o Principado te traz são muito únicas, né? Então, eu até achei legal, até pensei da gente conversar com esse vídeo exatamente para trazer um pouquinho desse gostinho, sabe? Quando vocês me convidaram para falar de nightlife, eu adoro falar de noite, né? Então, mas foi até desafiador porque assim a gente fez muito passeio também durante o dia que foi muito bom e assim eu quis também trazer um pouquinho deles e até adaptar um pouquinho deles para esse papo para a gente falar deles que muitos também podem acontecer de noite. Então foi uma viagem muito marcante. A gente teve oportunidades de fazer passeios muito legais. Acho que a gente percorreu os 2 quilômetros quadrados completos do Principado, assim, né? Então fizemos trajetos diferentes, percorremos boa parte do Principado, foi muito legal. E aí a gente conseguiu ver o Principado do Alto, do Porto. Isso foi muito legal, assim, né? Essas experiências únicas, né? Que a gente foi fazendo dentro do recorte topográfico ali de Mônaco, né? E isso Imagino. foi muito interessante, principalmente quando a gente fala, né, assim, quando a noite vai chegando, né? Então aquela experiência de pôr do sol e de repente as luzes começam a se acender no Principado é muito bonito. Você se imaginar
Imaginem vocês lá nessa situação, né? Assim, realmente é muito marcante, porque o sol vai se pondo e aí você começa a ver aquela quantidade de luz se acendendo assim em volta do Principado e fica uma imagem, uma fotográfica na tua cabeça que é muito bonita. Então, valeu muito a pena, simplesmente por esses passeios e depois por tudo que veio depois, né? Acho que a gente passa primeiro por esse processo de visualizar e depois a gente vai experimentando, né? Cada um das surpresas que o Principado tem. Imagino, e ainda, né, quando vai chegando essa pôr de sol, com a vista ao Mediterrâneo, eu acho que deve ser um sonho, Sim. É com muito certeza. marcante, assim. E aí eu acho que, assim, a gente teve experiências muito legais nesse sentido, sabe? Assim, de pôr do sol, especificamente falando. Então, a gente viu um dia o pôr do sol é, de uma região mais alta do Principado, né? Então, a gente fez um passeio com um carro antigo, que foi super legal. E a gente subiu para as regiões mais íngremes, né? E aí a gente conseguia ver o Principado inteiro e o pôr do sol dali de cima. Então foi uma visão muito bacana. Que E aí os incrível. guias contavam para a gente sobre os filmes que foram gravados, né, nas montanhas. Então toda a história da Grace Kelly também ali, os filmes da década de 50, filmes mais recentes. E aí eles vão contando isso no passeio. Foi muito interessante. E simples fato de você estar andando num carro conversível antigo é muito charmoso, assim, é uma experiência muito legal. Então, foi bem interessante e é uma das experiências que eu recomendo, assim, sabe? Esse passeio de carro antigo em Mônaco. Então, Isso coloquem aí vai. na to-do list de vocês, porque eu acho que super vale a pena, super recomendo. E aí, Exatamente. assim, no dia seguinte, a gente experimenta um pôr do sol, tipo, em um dos restaurantes que ficam na região ali do Porto. Então você já tem uma outra atmosfera, um clima mais festivo, um ambiente super cosmopolita, e aí é excelente para bater um papo. Eu estava com um grupo de amigos super queridos, mais meu marido. Então foi muito interessante porque a gente tinha uma conversa bacana num ambiente legal, e eu acho que são esses momentos que você leva assim para a vida, né? Então foi muito interessante também. Passamos por restaurantes e bares bem legais. Não vou dar spoiler ainda, que a gente vai falar um pouquinho de É, restaurante um pouco mais para frente. exato. Mas que ótimo, Rangel. E aí você falando, né, de recorrer ao Principado, você também tinha falado para mim que recorreu às ruas, né, do Mônaco de todos os jeitos. O carro antigo, mediante um Arthur andando, de ônibus. Que dessas experiências, tem alguma que tenha impactado muito mais a você e sua visão do Principado? Como foram? Olha, quando eu estou viajando, Antonella, eu gosto de andar a pé. Sempre que Exato, possível, porque eu acho que é um dos jeitos mais legais de você conhecer a cidade, né? Assim, eu acho que, por exemplo, concordo. quando você está em cidades maiores, você vai de metrô, até para ganhar uma questão de tempo, mas sempre que é possível, você está com disponibilidade de fazer esse passeio, eu prefiro andar a pé. E Mônaco é um convite para você fazer isso, porque Exatamente. como é um principado e as distâncias não são longas e é tudo muito bem plano, você consegue andar com uma certa facilidade e aí te possibilita ir descobrindo aos pouquinhos, assim, né? Então, você vai tendo nuances diferentes da cidade, né? Então, a gente passeou por diversos pontos da cidade à noite e durante o dia também, mas principalmente de noite, e foi muito essa questão de ir descobrindo ao acaso um lugar novo, uma galeria que estava aberta de arte, e aí de repente você encontrar uma obra de arte no meio da cidade, porque isso é muito Que legal, né? incrível. Então, o Príncipe ele tem uma coleção de obras de arte e a cidade inteira é um prato cheio. Então, vou dar um exemplo. Meu marido, ele gosta de arte cinética. E um dos artistas que ele mais admira é o Vassarelli. E tem várias obras do Vassarelli em Mônaco, Que porque incrível. o príncipe é um dos apoiadores e gosta muito, incentiva muito essa questão de obra. Então, você encontrava Botero nos jardins. Então, aí você tinha no Roseró, que foi feito para Grace Kelly, várias obras muito legais, porque aí simplesmente passeando e conhecendo, você vai tendo oportunidade de
vislumbrar artistas do mundo inteiro ali, sabe? Assim, é um museu ao céu aberto, então é muito interessante essa experiência. Foi um dos dias mais marcantes, assim, eu acho que a gente rodou o dia inteiro fazendo Incrível. descobertas, assim, né? Que começou de dia e foi até de noite descobrindo obra de arte em cada pontinho escondido ali do Principado. Eu imagino, o Principado, além, né, das fachadas, das casas, da essência dele, mesmo a história fazem que todo seja um conto de fadas, né? E ainda você falando isso, que está o tempo todo descobrindo, né? Uhum. Inspirações ligadas ao arte, eu acho que isso deixa na essência, né, do destino algo muito importante, né? E uma coisa que eu acho bem legal nesse aspecto é que tem muita gente que fica com uma impressão de que Mônaco é uma experiência muito cara. Exato. E a experiência de encontrar as obras de artes, ela não teve custo algum, assim. Ela simplesmente era um passeio descompromissado pelo Principado, assim. A gente foi muito feliz que a gente também foi super bem recepcionado pelo Marcos Marim, que é um brasileiro artista plástico que morou muito tempo no Principado, hoje mora ali pertinho, então foi super receptivo conosco e tipo assim, era um guia que a gente precisava, é isso que eu falo que é muito legal, a gente também sempre se conectar com os brasileiros ao redor do mundo nesse sentido, né? E não só Exatamente. brasileiros, né, mas todas as pessoas dispostas a ajudar com o turismo. E a gente teve uma troca muito interessante nesse sentido, né? Ele enriqueceu ainda mais a experiência, foi muito interessante. Que ótimo, Rangel. Realmente, sim, o Principado é um destino bem diverso, que não é só essa visão, né, que muitos têm, que é só a ostentação. Tem muitas Sim. oportunidades para todo e você já está falando disso, né, para nós. Então, é incrível que esteja aqui, né, para terminar também de confirmar isso. E Não, eu acho agora, que sim, desculpa. não, imagina. Eu acho que isso, para mim, foi bem. Eu fui muito com essa preocupação, assim, que a gente também foi com o olhar de construir guias com informação de Mônaco aqui para a audiência do meu aplicativo, e a gente tinha muito essa preocupação, assim, quais tipos de experiência a gente pode direcionar e dizer, olha, com certeza você pode encontrar. Então, assim, tem turismo de luxo? Com certeza. É um destino que tem essa essência muito forte, mas ao mesmo tempo tem uma vida muito cosmopolita que é muito uma vida de cidades pequenas ali da Europa, do Mediterrâneo, sabe, da Riviera Francesa. Então, tem um clima muito aprazível, muito gostoso, confortável, seguro, as pessoas se conhecem, Exato. tipo, você vê assim, os monegascos mesmo, ou as pessoas que moram, não só os monegascos, né, mas as pessoas que vivem no Principado, se esbarrando ali e você meio que parte daquilo, é muito legal, porque eu acho que a gente teve essa experiência de conseguir olhar o Principado com esse olhar não só do visitante tradicional que vai para ver o Hotel de Paris, que vai para ver o Hermitage, que vai para ver os grandes hotéis, o cassino, que sim, claro, a gente tem que falar porque também é uma experiência muito marcante, mas a gente Isso. conseguiu ver o mercadinho de rua, a gente conseguiu Exato. ver o cafezinho ali que você vai gastar muito pouco. A gente conseguiu descobrir, inclusive, um restaurante que dava para, sei lá, o restaurante não, o supermercado, que você comprava um vinho por 3 euros, sabe? Então foi muito interessante, assim, sabe? Ver que possibilidades múltiplas dentro do Principado, nesse sentido. Exatamente, tá muito certo e é uma opção incrível, né? Porque é ainda uma experiência bem diferente também. Imagina estar na pôr do sol, bebendo um vinho, na rua olhando o mar Mediterrâneo, incrível e Né? é muito econômico. E aí, Rangel, você falou do Cassino Monte Carlo. Já para ir para um Uhum. lado mais tradicional, né, da noite do Principado, que não pode faltar em nenhuma experiência, eu Glamuroso, acho. né? Exato. Que você tem algo Yeah. que tinha transformado sua visão do Principado no momento que ingressou ao Cassino Monte Carlo? O que foi isso que chamou sua atenção, que fez especial a experiência? É uma parada obrigatória, né? Não tem como você não ir para Mônaco e não parar no cassino.
E a história, né? Então, tipo assim, o Principado ele se desenvolve ao redor do Do cassino, né? Então, cassino. tem toda essa proposta, né, de que ele ali começou a desenvolver todo o conceito do que é Mônaco hoje, né? Então, é muito impressionante quando você já chega, a fachada dele já é muito marcante, né? Então, sempre vai ter ali durante, né, ao redor da praça Ferraris, Porsches estacionadas ali na entrada. Então, assim, você vai ver aquele desfile de carros que realmente impressiona, né? E o que me chamou muita atenção é que a fachada e todo o prédio, ele é muito semelhante com a Ópera de Paris, assim, né? Porque os dois prédios foram construídos pelo mesmo Charles Garnier. Isso. Então você tem essa visão muito próxima, assim, né? Então foi muito interessante de ver essas questões de arquitetura que sempre me chamam muito atenção, assim, né? Então um estilo muito marcante. E eu lembro até, tem uma das fotos que eu trouxe aqui, e eu adoro luminosos, né? E aí tem uma frase bem na entrada que é escrito assim, Lights of Gaming, que já é um convite assim para o que você vai vivenciar ali Exatamente. dentro, né, da história. E aí você saber que já tiveram diversas personalidades que passaram por ali. Inclusive, numa das visitas guiadas, já contaram para nós que o Churchill, uma vez, parou um jogo do meio, teve que voltar para a Inglaterra para resolver uma questão Nossa. política, e aí depois ele voltou para continuar o jogo dele. Então, assim, são histórias muito marcantes. E, assim, é legal do cassino porque você tem que fazer duas vezes, né? Vamos dizer assim, durante o dia você faz uma visita guiada, onde você pode sentar, tipo, fazer fotos, e à noite você não pode. Então, à noite é realmente para quem vai para jogar, né? E aí a gente também foi Exato. testar um pouquinho a sorte. Então foi Tá muito certo. interessante, assim, mas é um clima muito charmoso, assim, sabe? Parece que você está num filme do James Bond, assim. Você fala, uau, cheguei Imagino. aqui e estou vivendo isso, assim. Foi muito intenso, assim. Foi bem marcante. Que incrível, imagino essa aura. E aí que você falou da história do Principado, eu, eu acho muito importante, né? É uma breve dica aí que eu sumo, né? A sua experiência. Que o Cassino Monte Carlo justamente é um dos únicos, né, cassinos do mundo, os cassinos de Mônaco, que tem relógios, porque justamente quando foi construído, né, como atração para que o turismo comece a chegar ao Principado em 1863. Então eles colocavam os relógios para que os turistas não perderam o trem de volta para sua casa. É por isso Uhum. o objetivo dos relógios eu achei muito interessante, né? Porque fala muito também da história de como surgiu o cassino e, logicamente, como o turismo chegou também ao Principado. É muito É. Mas vale interessante. lembrar que esses relógios ficam do lado de fora, né? Porque ali dentro, eu acho que ninguém Ah, precisa se preocupar um pouco com a questão do tempo, né? Até uma ideia, tipo assim, aqui o tempo é relativo, então vamos exacto. aproveitar. Então, é um convite para uma indulgência, sabe? Assim, a experiência como um todo. Tomar um drink, ou mesmo tentar a sorte. E acho que trocar a conversa com pessoas que estão ali, tudo isso é válido, sabe? Assim, é muito impactante a experiência como um todo, sabe? Incrível, imagino. E aí, falando, né, mais do lado da gastronomia, você me falou muitas experiências incríveis, né? Começando com o que seria o Le Grill no incrível Hotel de Paris, né? Que é um ícone Sim, também neste Principado. Aí eu di o pé, sim. mas eu quero que você conte, né? Se deixe inspirar por sua experiência e conte também aqui pra gente como foram. Legal, vamos falar assim. Eu queria reforçar essa questão assim, gastronomia é uma pedida e tanto para quem vai para Mônaco, assim, acho que um ponto muito alto da viagem. A gente passou por restaurantes estrelados do Guia Michelin e com propostas muito ousadas e reverentes e únicas, né? Então foi muito interessante. O The Grill, ele tem uma das vistas mais impressionantes de Mônaco,
tem um salão com vista para o mar, assim, que é super bonito. Então, isso tudo chama a atenção, assim, do espaço quando você entra ali, né? Então, você tem essa possibilidade de estar bem naquela entrada com as rochas batendo no mar, assim, e você ali acompanhando essa visão. Então, é muito marcante, achei muito legal. Tem um teto retrátil assim que abre, então você vai conseguir ver a varanda como um todo. Incrível. E aí a vista é muito bonita, né? Então, assim, é muito icônico quando você chega no The Grill. E eles têm um cardápio que é excelente, assim. A gente ficou até um pouquinho chateado que a gente teve que fazer a experiência como um todo meio corrido, porque a gente tinha mais coisas para fazer, mas a gente fez o menu completo, assim, no jantar. E aí, ao final, eles têm um soufflé, que é uma tradição. Eu acho que até coloquei uma Exato. foto dele aí depois, que é maravilhoso, assim. É uma sobremesa super clássica. E o hotel de Paris inteiro, ele é muito bonito, né? E quando você está no rooftop dele, e aí você consegue ver aquela suntuosidade toda que está ali para frente, que é o mar ali, e o restante do Principado adiante de você. Então é uma experiência muito bacana, assim. Então, ponto alto, com certeza, e acho que uma das paradas para ser recomendado para qualquer viajante que vai para Mônaco. Exatamente. Resume muito, né, a essência do Principado, a estrela Michelin, né, bem reconhecido, ter essa oportunidade, né, de poder experimentar. E ainda também no Hotel de Paris, que também é um ícone, né, também É um para ícone, é um Mônaco. ícone. E E aí é você legal que assim, também... né, a gente vai falando das coisas, parece que elas estão assim, né, muito distantes, mas é assim, o cassino tá aqui, você vai andar 5 passos, você Exato. tá no Hotel de Paris, sabe? Então, assim, é tudo no mesmo lugar, então você sai andando de um, já entra no outro, e aí você já descobre alguma coisa no meio do caminho, é bem essa proposta de Mônaco. É incrível. E aí você também foi para outro, né? Restaurante Michelin, né? Tu tive a oportunidade também, né? Passamos por alguns, né? Eu queria destacar do Blue Bay, né? Esse também é Maman Savin, ele é da Martinica. E ele traz uns pratos que misturam a gastronomia caribenha com a gastronomia mediterrânea. Exato. E o que é muito legal é que a cozinha dele é toda aberta. Então você vê eles preparando os pratos ali muito próximos de você. E eles têm um menu que eles é quase como se fosse um menu degustação, que eu não vou lembrar o nome agora. E aí ele tem diversas possibilidades ali, então traz muitos ingredientes e é super bonita a comida, assim, sabe? São os pratos meio minimalistas, mas é muito saboroso. E como são 7 pratos, apesar dos pratos serem pequenininhos, assim, você sai bem satisfeito. Mas é todo o conceito, sabe? Assim, ele para te atender, pergunta o que você está achando da comida. É uma experiência como um todo, assim, não é simplesmente, vai vir os meus pratos, assim. Um atendimento muito único. Então, assim, foi muito marcante passar por esse restaurante do Blue Bay também, sabe? É Imagino. um outro que eu recomendo, com certeza. Imagino, e pelo que você fala, dá até para estar olhando esse prato e o ambiente, né, do restaurante. Sim, é tudo muito convidativo, assim, você fica meio que apaixonado com aquela experiência ali de cara, assim. Primeiro que ele é simpático, só de você já olhar para o chefe e ele te tratar super bem, e você fala, Exato. uau, tipo, né, tipo, tô me sentindo realmente importante. Mas não é que ele, tipo, ele trata todo mundo assim, É né? o Então jeito. é o jeito, é a essência do DNA do restaurante dele, ele gosta de fazer comida para quem tá próximo dele. Isso para mim foi bem interessante. Incrível. E aí falando um pouco mais da vida noturna agitada, né, por assim decirlo, né? Me conta, Rangel, você teve a possibilidade de conhecer bares, mas também para Sim. aclarar ao pessoal, que com certeza você vai explicar melhor que eu, você Uhum. foi lá em temporada baixa, então não foi Fui. que foi essa vida agitada, tipo a eufória, né? Mas conhecer Né? a essência, a fachadas, a arquitetura, que eu acho importante Exato. também. Eu acho que
deu para ver bem a essência já, tipo assim, do clima, assim, como que a noite se desenvolve, né? Porque acho que essa coisa da balada, É diferente, né? ela é muito específica de cada lugar. E isso é uma das coisas que eu Exacto. gosto bastante de falar, porque eu realmente gosto. É minha praia, vamos dizer assim. E aí eu acho que cada lugar tem uma característica muito específica, né? Então, por exemplo, falar de balada no Brasil é diferente de falar de balada no Japão, é diferente de falar de balada Lógico. em Mônaco, né? Então, tem esse contexto todo dos bares, dos restaurantes que estão mais ali na região portuária, e também tem dentro dos hotéis, esses restaurantes. Então, tipo assim, as pessoas sempre começam com o jantar, e aí tem alguns restaurantes que eles já têm uma proposta menos empratada de jantar, né? Menos clássica, e tem propostas mais de comidinhas, uma comida mais contemporânea, e aí que já tem um clima mais de happy hour, um clima de tomar um coquetel, de tomar um drink, uma música mais dançante, e uma propostinha que começa como um lounge que já vai mesclando com um ambiente mais dançante. E aí eu acho que vale desses restaurantes que, vamos dizer assim, fazem a transição, eu queria Aham, recomendar dois. O Koya, que é exato. maravilhoso, então tem uma mistura de comida mediterrânea com comida peruana, foi um dos cardápios mais Nossa, incríveis que que eu já comi. incrível. Então eles começam assim com um guacamolezinho e vem depois um ceviche, e aí vai misturando, tipo, diversas texturas na comida, e aí, assim, um clima de música já com DJ tocando, house music tocando, vários coquetéis, então aquilo já vai te colocando no clima, sabe? Assim, foi o primeiro restaurante que a gente jantou, e eu fiquei apaixonado com Koya. Então, assim, uma das experiências que você falasse para mim, de comida e desse clima, se você for falar assim, o que mais me agradou, a combinação, tá? Comida e ambiente, foi o Koya. Foi Incrível. maravilhoso. Ah. E ali logo perto também você tem outras opções. Aí o outro restaurante que tem esse climinha também que eu acho que é super legal é o Twiga, que tem Exacto. uma entrada muito marcante, assim, com umas paredes com um vidro espelhado preto que é muito bonito e uma comida também muito gostosa e depois que também já parte para esse clima que vai acontecendo aos pouquinhos aí. Vai dependendo muito do dia. Eu acho que, por exemplo, na baixa temporada assim, fica mais movimentado, dia de semana talvez nem tanto, tá? E aí a gente entra noite adentro, vamos dizer assim, né? Exacto. Eu queria falar assim de algumas experiências desse entrar noite adentro, né? Vamos falar assim. Primeiro que é andar a pé, porque você Exactamente. vai encontrar um, um bar que vai estar com um movimentinho legal e você passa e dá uma olhada. E aí, nisso, a gente teve uma experiência muito legal que eu quero contar, que a gente estava passando por uma galeria de lojas e estava tendo uma exposição de um artista plástico que trabalha com pop art. O nome dele é Julien Marinetti, que é o cara desse livro aqui. E Incrível. aí a gente entrou, assim, como se quem não quisesse nada, e estava tendo uma noite de autógrafos do livro, né, que a gente comprou. E aí o que foi muito legal é que ele também é caricaturista. E ele fez uma caricatura minha Ah, está vendo? Bem linda. Que no incrível. livro e uma dedicatória. Então, foi assim, são experiências que eu nunca tinha passado na vida. E só um lugar com o charme que Mônaco tem e Exacto. oferecer, sabe? Assim, de entrar, de encontrar um artista com a obra de arte dele ali, de repente o cara fazer uma caricatura minha e fazer uma dedicatória no livro, foi assim, foi muito marcante essa experiência. E partindo disso, você começa a encontrar os lugares. Aí, vamos para balada? Vamos para balada. Então, Buda Bar com certeza é uma opção, sempre. E Bem também o incrível Jimmy's, que é uma também. outra boate super bacana que fica do lado do Coia. Então, de repente, combinação, jantar no Coia, baladinha na sequência do Jimmy's, funciona super bem. Incrível. Aí vamos, e aí que eu acho muito legal, assim, vamos esticar. E aí eu comecei a descobrir um outro lado de Mônaco, né? Então, tipo, vamos sair, tipo, vamos para os bares de rua, onde, por exemplo, as pessoas que trabalham nos hotéis, as pessoas que trabalham na rede hoteleira como um todo, nas casas, saem dos trabalhos, para onde eles vão, né? E aí a gente conseguiu encontrar tipo bares de rua mesmo, sabe? Assim, e eles já ficam com uma proposta bem menos pomposa, mais É mais simples, mas assim, monegasca.
Mas a Mais, tradição mais deles. monegasca, exato. É mais deles, é mais agitado, já é aquele clima mesmo de bar mesmo, sabe? Bem pub. Exato. E fica bem ali na região onde fica a piscina, na entrada ali do porto, Uhum. onde tem a piscina e, como que eu explico? Onde sempre que você vê na Fórmula 1, onde os carros passam e fica Ex aquela imagem marcante, é exatamente ali. Sim, Então você vê aquilo tudo na sua né? frente, assim, sabe? Então foi muito legal também ter essa outra visão, assim, tá, beleza, a gente está encontrando agora aqui pessoas que estão no fim de noite, e aí tem propostas, por exemplo, tem um bar que chama Tip Top, que fica aberto a noite inteira, é um bar italiano que fica, a proposta dele é ficar aberto quase 24 horas também. Então teve essas opções, assim, foi muito legal que a gente conseguiu ver que clima e que estilo você pode encontrar ali em Mônaco, né? Então fomos desde o clássico ao Exato. muito chique e de uma proposta mais descontraída. Exato. Estou adorando o que você está contando para todos, porque sua experiência realmente fala dessa diversidade que o Principado tem, tipo, para todo tipo de perfil, para todo tipo de gostos. Tem o clássico do Principado, esse lado de ostentação, de brilho, né? E tem um lado mais tranquilo, que é mais para conhecer também a tradição mesma. Então também fala de que tem muitas oportunidades, né, que não é simplesmente muito caro e ostentação. Então, é uma sua experiência incrível para demonstrar isso. E que ótimo que você conseguiu vivenciar, né, tudo isso em uma viagem. Porque realmente É, mudou sua visão, eu acho, do Mônaco. a gente tinha muito esse interesse, assim, de conseguir. E eu sempre, quando eu estou viajando, eu acho que, assim, eu me desafio um pouco a pensar assim: vamos fazer as coisas de turista naquela cidade, mas eu quero fazer as Exato. coisas que o local Local. faz. Então, quem mora aqui, o que eles estão fazendo, né? E aí a gente tentou fazer um mix dessas duas experiências desses dias que nós passamos por Mônaco. Que incrível. E agora, Rangel, para ir fechando um pouco o live, eu tenho uma pergunta que eu vou perguntar agora, mas vou deixar que você pense um pouco mais, mientras eu vou a Uhum. colocar um último vídeo que você trouxe para nós. E a pergunta seria para resumir Mônaco, né, em um minuto. É, que tem de especial que realmente Mônaco transforma e tem para o segmento LGBT, que realmente tem essa essência do Principado. Eu vou deixar você pensando e vou a colocar o vídeo que eu acho que também fala muito disso que você depois vai complementar com sua resposta. Legal. E agora sim, bem lindo, mas um conteúdo bem assim, motivacional que você tem para nós hoje. E aí deixo você, Rangel, livre para se inspirar e não se inspirar. Legal. É, eu acho que esse aprendizado todo e essa experiência toda de Mônaco me levou a entender que o Principado é para todos, né? Então, assim, todos são muito bem-vindos, né? Então, o clima do país, né? E
de tudo que ali você pode viver, é muito receptivo, né? Então as pessoas são muito bem tratadas, independentemente de identidade de gênero, de sexo, enfim. E isso é muito positivo, né? Então, quando a gente direciona especificamente para um mercado, como é o caso do mercado que eu atuo, que é o mercado do segmento LGBT, a nossa experiência é de trazer essa mensagem, né? Então, assim, você pode considerar Mônaco como um destino na tua viagem, você pode fazer diversas experiências que vão ser muito marcantes para você. Você pode vir com seus amigos, você pode vir de lua de mel, você pode vir sozinho e se aventurar num cassino. Você pode passear de carro, você pode andar a pé pelo Principado. Então, assim, Exato. experiências não faltam e é muito válido, não só para o público LGBT, mas para todos os Para viajantes todo que se mundo. interessam. Então, é muito interessante você ver essa construção e ver isso de verdade, assim, porque eu ainda vejo que muitos destinos, quando falam do público LGBT, ainda não conseguem trazer uma essência onde que você se sinta bem à vontade, por exemplo, a frequentar restaurantes, bares, e não é isso que Hum. acontece em Mônaco, assim, você vê que é um ambiente muito aberto. Então, isso para mim foi muito interessante, sabe? Assim, você vê que é um local onde você se sente seguro para você ser quem você é e para você aproveitar ao máximo a tua experiência de viagem, né? Então, quando você está viajando, você quer realmente ter uma experiência positiva. Exato. E em Mônaco você vai poder viver isso com certeza, né? Então, para mim foi muito marcante ver esse aprendizado, assim, de uma forma geral, né? E eu acho que isso vai muito ao encontro das propostas que Mônaco tem como um país ou como um destino, tá? Que é essa questão da cultura, a questão do apreço pelo verde, né? De ser um destino sustentável, de Também. ser um destino que apoia a arte. Então, você tem diversas manifestações artísticas e esportivas que acontecem ali. Então, a gente está falando do torneio de Monte Carlo de tênis, da Fórmula 1, a gente está falando de bailes maravilhosos que ali acontecem também. A gente está falando de balé, que é uma outra coisa que eu não falei aqui ainda, mas a gente É teve a experiência de verdade. ver o balé em Mônaco Que e incrível. crianças de 14 anos fazendo uma apresentação primorosa para a gente. Então, assim, Nossa, que você vê delícia. muito isso. Assim, eu acho que isso reflete a, a essência do destino, o DNA do destino é muito isso. Então, quando o destino já respira isso, já é uma coisa assim, essa questão de aceitação, de respeito pelo outro, é inerente de Mônaco, porque o país ele é baseado nisso, né? Toda a história, né, do que ele viveu ali, né? Então, isso é fundamental. Então, quando você vê isso, você fica muito feliz. Então, de ver essa construção. Então, é uma coisa autêntica, não é uma coisa forçada. Você sabe que não é exatamente só uma questão de marketing por si, mas é uma coisa que realmente está na essência do país. Então, isso é muito legal. Incrível. Nossa, eu nem sei que agregar, que adicionar, porque realmente você descreveu exatamente o que o Principado e ainda com umas palavras bem lindas. Então, é ótimo, realmente, se você hoje consegue descrever assim, né, este país e fazer que nós realmente podamos imaginar e sentir, né, que eu acho que é o mais importante. Isso porque realmente assim foi, né? Impactou muito assim em sua experiência, então obrigada Rangel pela essa visão e também aproveito para recomendar, né, seu aplicativo Sonder. Eu aproveito um parênteses aqui, realmente é incrível, um aplicativo para celular que tem muitos roteiros e dicas de vários destinos para o segmento LGBT, tem muitas informações bem lindas e bem bacanas, então também parabéns por esse trabalho, eu achei ótimo. E muito obrigada também pelo tempo e por estar aqui inspirando-nos tanto com este destino tão lindo e a noite, né, do Principado, que foi nosso tema principal. Eu que agradeço, Antonella, o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para bater papo. E é igual a gente estava falando, né? Assim, infelizmente no momento a gente não pode viajar,
A gente tem Exato. que viajar, não é que a gente não pode, a gente tem que viajar de nossas casas, né? E Então eu acho você que esse papo conseguiu isso é hoje muito conosco. interessante. Eu espero que eu possa ter inspirado um pouco quem está nos acompanhando para colocar a Mônaco aí no roteiro, assim que possível. Se não conhecer ainda, vá. Se já foi, poder voltar, enfim. Espero ter inspirado vocês um pouquinho e eu agradeço o tempo de vocês também e o convite. Obrigada a você, Rangel, e com certeza nós viajamos hoje com sua experiência. E muito obrigada a todos por estar aqui conosco também nesta tarde. Que tenham um ótimo final de dia também. E até outro webinar da GVA. E novamente, Rangel, muito obrigada realmente. Obrigado. Beijos Boa para tarde, pessoal. todos. Tchau, tchau.